O que acontece num cérebro que não consegue prestar atenção em alguma coisa? Um cérebro que não consegue prestar atenção em alguma coisa pode ter algumas questões, até um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? É uma das possibilidades que acontece no cérebro que não consegue prestar atenção. E nesses casos é necessário a criança passar por um diagnóstico com um neurologista, muitas vezes até utilizar uma medicação, né, para que a famosa Ritalina, né, que as pessoas falam, por exemplo, para ajudar essa criança a conseguir focar a sua atenção. A atenção, ela tem um aspecto muito importante em nossas vidas, né? Basicamente, o que a gente presta atenção e o que a gente nota nas nossas vidas é o que vai ficar registrado no nosso cérebro como a própria história de vida, né? Já dizia William James, né, um famoso psicólogo americano, a realidade está onde está a minha atenção, momento a momento. Eu gosto muito dessa frase porque se a gente parar para pensar no contrário, ou seja, aonde a minha atenção não está, também não é a realidade para mim. É como se não estivesse acontecendo. Tudo aquilo que eu não prestei atenção é como se não tivesse acontecendo para mim. Se eu estiver agora aqui conversando com você, Arthur, você é a minha realidade. Mas o que o Caio estiver fazendo é como se não estivesse acontecendo para mim. De alguma forma, então, a gente está vivendo numa sociedade que a gente está aumentando os recursos que nos tiram a atenção, né? Isso é um fato. A tecnologia está nos fazendo diminuir cada vez mais a capacidade de ter atenção, né? De ter uma atenção contínua. Na verdade, o que acontece com a tecnologia, ela rouba a nossa atenção do que a gente estava prestando atenção. Não sei se deu para entender. Sim. Né? Então, o que acontece é que nós estamos num mundo de alta estimulação. Então, por exemplo, eu estou agora conversando com você, aí toco o celular ou começa aquelas mensagens do celular, eu já não consigo mais prestar tanta atenção em você, porque eu começo a ficar curiosa com o que está acontecendo no meu celular, por exemplo. Né? E hoje nem precisa mais ter notificação, né? A mão já vai automaticamente para o celular mesmo sem notificação nenhuma. Né? A minha pergunta era assim, então... como a nossa atenção está dividida entre várias coisas e a gente já tem esse quase vício de ficar com a mão no celular... De alguma forma o ser humano ele começa a perder o senso de existência? Se a nossa atenção é o que molda a nossa realidade, quando a gente está com a atenção dispersa, a gente se sente meio perdido também. A gente se sente meio perdido também, né? E a gente fica com aquela atenção picotada. Então, a gente fica com um fluxo de existência, de certa maneira, né? Todo picotado, né? Eu acredito que uma das coisas que faz mal para a nossa saúde mental, tá aí. A gente não conseguir realmente passar por uma vivência de uma situação do começo ao fim. Sim. Né? Parece que a gente está sempre num lapso temporal, daí a gente acorda em outro lugar e depois acorda em outro. Exatamente. Existe pesquisa que mostra como que o avanço tecnológico está afetando a nossa cabeça? Alguns pesquisadores têm esse interesse, né? Mas é uma coisa relativamente recente. É muito difícil ainda a gente ter uma conclusão do quanto esses aparelhos são prejudiciais, o quanto eles nos ajudam, né? Mas certamente uma faixa etária a gente precisa tomar cuidado, criança. Né? Por quê? Porque criança, ela ainda não tem o controle sobre o que ela precisa prestar atenção, não tem um mínimo controle. Então, se a criança estiver aqui, de repente, se tivesse uma criança, ela vem e começa Elisa, quero falar com você, tal. Não, mas eu preciso falar aqui com o Arthur. Não, mas aí eu pego dou um tablet para ela. Né? Acabou, né? Então, assim, aí aquela realidade passa a ser a dela. Né? Eu tenho um pesquisador, por exemplo, Paul Ekman, que trabalha muito com a questão das emoções. Uma das preocupações dele, inclusive, é que as crianças que ficam mergulhadas demais, né, em telas, talvez elas desenvolvam uma dificuldade de reconhecer emoções. Porque eu consigo reconhecer emoções e depois aprender a lidar com elas interagindo com pessoas e não com aparelhos.